E aí galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí, primeiro vídeo de 2018, porque teve muita festa, muito rolê, muita coisa e não tivemos tempo de fazer vídeo, né, Laerte? Muita cerveja. Tá férias, né? Férias e então já sabe. Mas tipo assim, vamos fazer um vídeo legal hoje, tema polêmico que rolou aí, Globo de Ouro, papapá, essas fitas todas, e estamos com uma especialista no assunto pra gente conversar, debater sobre isso, que é a Jaque, e ela vai se apresentar para vocês aí. Eu sou a Jaqueline Vasconcelos. Bom, eu trabalho, eu me auto-designo ativista, porque eu sou mesmo ativista, eu estou muito vinculada às causas de lutas de direitos das mulheres e principalmente no que diz respeito à violência contra a mulher, é com isso que eu realmente trabalho. Eu tenho uma página no Facebook que se chama Série Mais um Pornô, Arte, Ativismo e Encontro, que é uma página que fala justo sobre isso, sobre difusão, sobre violência contra a mulher, difusão de conquistas das mulheres. Então é uma página toda voltada para isso e tem um trabalho artístico, performático, da Jack Soul Revenge Girl, que é a minha persona que trabalha com violência contra a mulher em performance. Então é mais ou menos por aí que eu tô passeando. Não é pouca coisa, é incrível, conheço, vai estar na descrição do vídeo. E agora o Laerte Fernandes vai apresentar cerveja para vocês. Vamos brindar já, né? A gente já pode tomar porque o calor hoje tá... E é uma honra estar aqui com a Jaque. Bom, hoje a gente tá tomando uma cerveja da Furst, chama Alaua, é uma Session IPA. A Furst é lá de Minas Gerais, de Formiga. Eu comprei essa aqui quando eu fui lá pro Capitólio. Ótima viagem também, gente, lugar lindo, vão. A cerveja é uma cerveja... Session IPA é um estilo um pouco mais moderado que a IPA, ela tem um pouco de amargor, mas não tanto quanto as IPAs, então ela é uma cerveja que procura ser mais refrescante. Mas essa aqui até que... Eu achei que tem um amargorzinho bom. Sim, bem. Sim, Tá bem legal. Não é tão leve assim, ela até é meio pesadinha. Mas dá pra fazer um churrascão aí e tomar à vontade. Qual que é o teor alcoólico dela aqui? 3.9, ela é bem session mesmo, bem Ela é fraquinha. mais leve no álcool, mais leve no amargor. Bom, e o tema de hoje, a gente vai falar sobre feminismo, sobre a polêmica aí do Globo de Ouro, né? Que o que aconteceu foi que no decorrer desse último ano teve toda essa onda feminista, toda essa crescente das mulheres se colocarem, tomarem posição e tudo mais. E o fato mais recente, e talvez até o mais chocante nos Estados Unidos, chocante não, né? Pra quem conversa sobre o assunto, a gente já sabe que esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Mas chocante do ponto de vista de ser anunciado e ter a repercussão que teve e ter a consequência que teve, porque geralmente as pessoas, os homens que causam isso acabam sendo protegidos, né? E aí o Weinstein, que é um produtor de filmes hollywoodiano, foi acusado por muitas mulheres e acabou sendo, pelo menos pela sociedade, punido bem fortemente, né? Não consegue mais fazer filme, ninguém mais quer trabalhar com ele. Eu tento não falar palavrão aqui no Boteco Connection, mas ele se fudeu. É mais ou menos Talvez isso. não. Talvez nem tanto. A princípio, mas sabe Talvez- como é que talvez é, nem né? tanto, No final né? das contas. E na sequência disso surgiram depois denúncias sobre vários atores, principalmente atores da velha guarda, mas agora também sobre alguns atores mais jovens também, que a gente tem visto. E a partir disso, as atrizes hollywoodianas elas resolveram se unir e criaram passaram a participar de um grupo que é o... Como é que é o nome do grupo lá? Eu esqueci. Time's Up. Time's Up, é uma hashtag, né? É uma Criaram hashtag, mas é uma ONG Depois virou um grupo e tal, né? que junta dinheiro para financiar juridicamente mulheres que não têm condições de lutar contra assédio moral e assédio sexual. E todas as atrizes resolveram participar dessa ONG, surgiu a hashtag MeToo, que elas contaram suas histórias, e foram todas de preto no Globo de Ouro como forma de protesto e acompanhadas de ativistas. Sim. Então isso também foi uma coisa muito legal, né? Tipo, em vez de levar o par pra festa, elas resolveram levar ativistas para dar visibilidade e principalmente dar voz a quem realmente luta por isso. Teve uma que fugiu do protesto, né? Que é aquela que foi de vermelho. Sim. Que ela falou que não quis participar porque ela acha que isso é cercear o direito da mulher ir bonita e com o vestido que ela quiser. E aí ela achou que nesse ponto o protesto das meninas
não valia a pena, mas que ela é favorável à luta das mulheres contra o assédio. Mas ela não quis colocar a roupa preta e participar do movimento, que eu achei estranho, assim, meio contraditório. E aí, em decorrência disso, depois na França, um grupo de mais de 100 artistas, mulheres e homens, lançaram uma carta, né, falando que tudo isso é exagero, que muito disso é a perseguição, você colocar esses homens que cometeram atos que nem sempre são muito agressivos na Berlinda, acabar com a carreira deles, é ruim, você tem que tomar cuidado com isso. Muitos homens bons perderam o emprego a troco de nada, foram a troco de uma pequena cantada, foram rapidamente dizimados. Colocarem as mãos nos joelhos das mulheres, forçarem um beijo. Mas elas foram rapidamente também rebatidas pelas feministas francesas, que logo deram um tapa na cara, que foi bonito. E aí a gente trouxe a Jaque para falar disso, para falar também sobre feminismo, para introduzir esse tema pra gente também, né? Porque por mais que a gente leia, estude e tudo mais, é sempre bom ouvir quem entende do assunto de fato. Então, eu vou começar a comentar o caso do Globo de Ouro, até pegar esse gancho da atriz que foi de vermelho, para falar um pouquinho, introduzir um assunto que eu acho que vai além das lutas feministas e vai além do conceito sobre feminismo, que é a violência. Então, para a gente entender uma coisa, tem um autor que eu gosto muito, eu queria ter trazido, tem várias autoras que falam sobre, mas tem um autor que escreveu um livro chamado Violência. E eu vou pegar uma frase desse livro só para a gente começar daí, que é o Slavoj Žižek, em que ele fala que toda violência subjetiva, que ele chama de aquela violência que acontece, ele chama de violência subjetiva, por exemplo, atirar em alguém. Para ele isso não é uma violência objetiva, isso é uma violência subjetiva, porque tem outros tantos tipos de violência que estão por trás dessa violência. E aí é o que a gente chama de subjetivo, do que dá para negociar, mas não dá para negociar. Então, toda a sociedade, todo ato violento de extrema violência, ele se segura por trás de toda uma cultura social e institucional. Vamos chamar o Estado de instituição. E essas violências são muito objetivas. Por exemplo, em 2012, mudou o Código Penal brasileiro. Isso poucas mulheres sabem. Então, a definição de estupro hoje, ela está muito mais ampla. Por exemplo, se você expõe a mulher a um ato vexatório e libidinoso, com o uso da sua força, é considerado estupro. Até 2012, só é considerado estupro uma relação sexual com penetração sem consentimento. Então, até as mulheres que sofriam estupro por sexo oral ou sexo anal, não era, pelo Código Penal brasileiro, considerado estupro. Então, a gente vai começar por aí. Que violência sexual, assédio sexual, por exemplo, na Constituição, no Código Penal brasileiro hoje, ele tomou outras conotações. Então, até você falar algo, sugerir algo por meio do verbo, já é assédio sexual, a partir de 2012. E por que eu quero começar por aí? Porque as mulheres, e aí eu acho interessante começar a falar sobre feminismo, isso, toda mulher feminista, muito provavelmente sim, mas nem toda mulher é ativista, que é isso que vocês falaram da moça que vestiu vermelho na entrega do Globo de Ouro. Por quê? Dificilmente até essa moça ela vai dizer, eu acho super justo que um ator receba mais do que eu, como era o caso, vou trazer outro caso para a mesa, do Kevin Spacey e da atriz que contracenava com ele, que eu esqueci o nome dela agora. Que eles dois tinham um papel de peso dentro de uma minissérie, mas o salário dele era muito maior. Então, muito provavelmente, essa atriz de vermelho não ia concordar de jeito nenhum receber menos do que o Kevin Spacey numa série que ela sustentava também. Isso é uma atitude feminista, porque feminismo é a luta por equidade entre homens e mulheres, não igualdade. Equidade, nós queremos ter direitos como os homens, de acordo com as nossas possibilidades. Porque tem muito homem que usa esse argumento. Mas você não aguenta um saco de cimento. Esses argumentos bem chulos, né, que parece que foram tirados da quinta série, mas tem muito homem que usa. Então, assim, muito provavelmente ela vai dizer isso. Mas o que ela não consegue é entender que dentro de uma luta de classe, dentro de um manifesto como aquele, a voz dela importa muito. Ela ser uma voz dissidente importa muito. Que é o que a Catherine Deneuve também não entende. Se você for falar pra ela, tá, mas... Porque na época da Catherine existia muito isso.
Para ela, inclusive a Brigitte Bardot tem uma biografia, a autobiografia da Brigitte Bardot, em que ela fala que a Catherine Deneuve teve que, antes de conseguir os principais papéis na França, ela teve que dormir com alguns diretores. Uhum. Então, provavelmente, se você, não sei até que conta fofoca, da Brigitte Bardot ou não, mas assim, se você passa por isso, não tem como passar por isso incólume, não tem como dizer, ai, que ótimo ter dormido com fulano, Sim. que eu não sentia nenhum tipo de atração física para conseguir determinado papel. O que ela não consegue entender, processar, é que a palavra dela não só incita, como desculpa uma série de outras violências, Sim. que são bastante reais. Estupro é real. Assédio sexual, quando ele passa a tocar no outro, é real. E isso causa muito, por isso talvez a retratação dela, isso causa muitas questões físicas, psicológicas e sociais para as mulheres. Então, assim, ela não consegue entender entre uma coisa e outra a diferença. Ela acha, e aí eu vou entrar em dois termos que eu acho que deveriam ser abolidos de qualquer tipo de discussão sobre lutas e ativismos, que ela acha que isso é mimimi e vitimismo. Uhum. As pessoas deviam ter vergonha de de falar mimimi e vitimismo. Sim. Porque todas as vezes que alguém que tem um poder na mão fala que determinada classe ou determinado agrupamento de pessoas está de mimimi ou está se vitimizando, com certeza ele está no papel de opressor. Sim, claro. E o papel de opressor não é abstrato, que é isso que nós ativistas lutamos. O papel de opressor é muito concreto, ele causa violência, ele mata pessoas todos os dias. Ele não só mata fisicamente, como ele mata simbolicamente. Psicologicamente também. E simbolicamente, imagina o que é você viver como a Oprah Winfrey, por exemplo. Você ter anos de Hollywood, e você só falar agora. E ela nem é um bom exemplo, porque ela durante toda a vida, ela teve muitas ações ativistas, entre elas, a partir da Cor Púrpura, ela criou uma associação de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Uhum. Ela tem várias ações também questionáveis, por exemplo, teve uma época que ela estava incentivando no programa dela o linchamento de estupradores e assediadores sexuais. É questionável por uma série de motivos, e a gente não precisa ir muito longe. Isso resultou na morte de algumas pessoas no Brasil há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás. Né? Porque até no próprio assédio sexual existem categorias. Por exemplo, de tipo de assédio, de punições do assédio, de como que se resolve isso. Mas ela tem um histórico ativista dentro da questão da mulher muito forte. Só que publicamente ela consegue falar agora. Sim. E é um resultado histórico, inclusive isso. Pra mim, a Oprah não acordou um dia e disse, bom, hoje eu vou lá no Globo de Ouro, eu vou fazer um lindo discurso. Não, ela está apoiada por uma série de mulheres negras que lutaram. Há pouco tempo, a Angela Davis esteve na Bahia, no meio desse ano passado, 2017, e ela falou uma coisa que eu achei incrível. Ela falou assim, vocês conhecem o nome de Martin Luther King, vocês conhecem o nome... Aí começou a dar o nome de vários ativistas negros estadunidenses. E ela falou, mas você não conhece o nome de fulano e ciclano, citou 2 nomes de mulheres negras, que na época eram atuantes com ela no Panteras Negras. E ela sai do Panteras Negras na década de 70 porque ela considera um grupo machista. E ela fala, vocês não conhecem porque os homens negros, ativistas da minha época, silenciaram essas mulheres. E fulana, aí fala o nome da mulher, pena que eu não lembro agora, Cheryl, esqueci o sobrenome, morreu indigente e foi enterrada em Londres. Então, assim, ela, em 2017, ela consegue trazer para a pauta outro tipo de questão, que é a questão da mulher negra militante que foi sufocada, silenciada por uma série de homens, porque não é porque é um homem negro militante que também não vai silenciar mulheres. Com certeza. Sabe? Então, é uma... Tem um jargão das feministas de São Paulo que eu acho ótimo, que elas gritam nas manifestações e falam a nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo e homofobia. E é verdade, porque assim, não existe uma luta que para a partir do Globo de Ouro. O Globo de Ouro, ele deu a ver, por isso é importante elas terem levado os ativistas como acompanhantes, ela deu a ver uma luta que está acontecendo todo santo dia, com organizações e com mulheres que realmente se importam. E a gente não luta por diminuição de direitos dos homens, como a Catherine Deneuve, essas 100 pessoas falam. A gente luta por menos violência, porque a violência é muito objetiva, ela vai matar.
ela vai fazer desaparecer determinada voz, como das duas ativistas negras que a Angela Davis citou na Bahia, sabe? A voz delas, quem são elas? Isso é morte simbólica. Acho que às vezes a morte simbólica é muito mais violenta, ou tão violenta quanto uma morte real, um feminicídio, a morte de uma mulher trans. Ela é bem, bem palpável, ela é muito concreta. Você estava falando, eu também estava lembrando de uma outra coisa que virou tema no decorrer nos últimos tempos, que é a ideia do feminismo transexual. Né? Essa ideia de que existe, porque o feminismo ele é um grande guarda-chuva, né? Existem vários feminismos. Você tem desde um feminismo liberal até um feminismo negro. Então, passando por várias nuances e muita gente também questiona sempre isso, né? Ah, mas, por exemplo, a Catarina Deneuve fala de um ponto de vista ali de mulher privilegiada, branca, classe média, rica, tal, não sei o quê. E da mesma forma, dentro do feminismo fala-se isso, né? Ah, porque tem muitas mulheres feministas que defendem o feminismo branco sem se preocupar ou entender que a mulher negra, além do machismo que ela também sofre a questão social, ela também sofre o racismo. Sim. Então ela está sendo oprimida várias vezes e você tem que sempre entrar todas essas questões para poder discutir o assunto, né? Não dá para você ficar só... No jogo do privilégio, a mulher negra ela tá lá embaixo e a mulher negra gay tá mais embaixo ainda, né? A mulher negra trans ainda tá um pouquinho mais Tá embaixo. mais embaixo ainda, né? O feminismo interseccional hoje, eu acho que é o que melhor responde a uma série de questões que quem está no ativismo de ponta, quem está no dia a dia, na periferia, lutando pelos direitos sociais, não conseguiu responder. Eu não costumo, quando me perguntam que tipo de feminista você é, eu geralmente falo feminista e ponto. Eu não costumo entrar nessas questões, porque eu também tenho um outro problema com essas denominações, apesar de que eu me identifico muito com o feminismo interseccional, que é, cada vez que você nomeia, você se coloca no oposto de outro determinado grupo. Então, por exemplo, eu tenho vários problemas conceituais com as radfems, que são as feministas radicais. Sim. Eu tenho um problema delas atuarem. Eu tenho problemas conceituais da forma, às vezes, como elas atuam. Mas o meu inimigo não é. Sim. Com quem eu converso todos os dias, do momento que eu saio de casa até a hora que eu volto, e todas as violências que eu sofro nesse processo, não são com as radfems. Eu tenho uma colega que uma vez falou assim, ela tem uma amiga em Minas, que ele falou assim, eu sou todo certo. Eu sou branco, eu sou alto, eu sou magro, eu sou hétero e eu sou católico. E ele fala isso. É um padrão. Ele fala isso tirando sarro, mas se a nossa sociedade brasileira admite que tem alguém todo certo, é porque existe muitas pessoas toda errada dentro dessa cultura institucional brasileira. E isso é preocupante, porque todo mundo que sai da norma, isso que está falando de violência, todo mundo que sai da norma pode ser morto a qualquer momento. Isso é muito real. Uma vez eu coloquei uma postagem, tem pouquíssimo tempo no Facebook, eu botei assim, compartilhei na verdade uma postagem do Fábio Marota, do nosso colega Fábio Marota, porque ele falou assim, homem, hétero, cis normativo nem é gente. Nossa, isso causou horrores entre os meus amigos, héteros, cis, normativos. Porque um deles postou assim pra mim, o que você tem contra mim, contra você? Por que agora eu paguei o pato? Aí eu botei assim, porque todo o resto do tempo, todas as outras pessoas que não estão dentro desse modelo pagam o pato. Isso é real, não é uma coisa, não sou eu que estou inventando, não é a radfem que inventou, não é a interseccional que inventou. Então, o nosso inimigo não é o outro que está minimamente lutando por direitos civis. Você estava falando da postagem, né, e aí traz esse negócio do cara branco, hétero, cisnormativo, que lê isso e se incomoda, né? E aí é uma coisa que, estudando ao longo desse tempo, a gente, e principalmente com as falas da Diane Lima, que a gente fez o curso com ela, quer entender uma coisa, que quando as mulheres dizem que os homens brancos, heteronormativos, cisgêneros, são machistas, não é individualmente. Não está falando que eu sou machista ou a Eret é machista. Está falando que existe um sistema que privilegia o homem branco heteronormativo, cisgênero. E a gente sempre foi privilegiado. Então, o sistema é machista, o sistema é racista, o sistema é homofóbico. Logo, a gente também acaba sendo, porque a gente está dentro do sistema e está sendo privilegiado por esse sistema.
Por mais que individualmente a gente não seja. E acho que é essa dificuldade que as pessoas têm de... Não vai beber cerveja não, gato. De entender. E eu não tô te ofendendo você pessoalmente, eu tô falando sobre o sistema. O sistema é assim. Sim. E tem uma coisa sobre essa coisa do sistema ser assim que é bem importante, que você falou, e eu vou botar em negrito, caixa alta isso, que tem a ver com a questão da violência, que é, mas o sistema é assim para todo mundo? Vocês não têm ideia da dificuldade que uma mulher tem hoje de denunciar um estupro. Inclusive, eu vou puxar esse gancho para falar da ministra francesa, que ela fala justamente isso quando ela repudia o manifesto das mulheres lá que protestaram contra o protesto do Globo de Ouro. Um protesto em cima de outro. Né? Ela diz que é uma bobagem aquele protesto que elas escreveram, porque hoje na França ainda existe muito assédio e as mulheres ainda têm medo de denunciar. Elas ainda têm muito medo de denunciar. Ela disse que existe uma dificuldade na França de explicar para as jovens o que é assédio. Porque muita coisa que acontece, elas ainda acham que não é assédio. Muita gente acha que tudo bem. Assédio moral e assédio sexual. Quando isso então é incorporação, pior ainda. As pessoas acham que realmente tudo bem. Só que isso é muito objetivo. Eu falei do estupro, que é um caso extremo, mas vou dar um exemplo. Assim, eu fazia um trabalho em parceria com uma advogada de São Paulo, em que a gente atende mulheres, eu atendo a parte mais psicológica, eu convenço as mulheres a denunciarem casos, e ela faz toda a parte jurídica. Ela é uma advogada incrível, Sabrina Stamato, veio de amor, que tá inclusive com o núcleo de atendimento à mulher na Universidade de Anhanguera de Guarulhos. A gente atendeu um caso uma vez de uma menina que tinha perdido a guarda da filha pro pai da criança. A justificativa do pai foi que a criança tinha sido assediada sexualmente por um amigo dessa menina, por causa de uma foto postada no Facebook. A menina não passou por nenhum exame de corpo de delito. A mãe dessa mulher acusou ela, reforçou o argumento do genitor de que ela era louca. Ela pediu várias vezes para ser avaliada psicologicamente. O juiz do Fórum de São Paulo não deu essa avaliação. Então, assim, foi tanta violência em cima dessa mulher que ela perdeu a guarda da filha. Até outro dia, até a minha amiga advogada entrar no caso, ela não conseguia direito de visita para a criança. Então, assim, quando a gente fala de um sistema, a gente está falando disso. A gente está falando que tem um juiz que está muito aquecido a atender a solicitação de um genitor que não prova. Ele não precisa provar. Ela que precisa se defender. E isso é bastante sério. Quando a gente fala do sistema inteiro heteronormativo, a gente está falando disso. A gente está falando que uma PEC, que é a 181, né, a PEC 181, está quase passando em tramitação e ela vai piorar, porque não é a 181, né, a 4888, que fala sobre alienação parental. Só que se essa PEC passar, vários pais estupradores vão ter direito de visitação de suas filhas. Então, assim... Eu vi isso aí, é absurdo. Isso é muito absurdo. Tem um caso em Minas Gerais famosíssimo, de uma menor que o pseudônimo é Júlia, que ela passou 2 anos e meio morando com o pai dela, estuprador. Porque o Fórum de Minas Gerais entendeu que a menina não tinha sido estuprada, que aquilo tinha sido alienação parental. Então, assim, a gente está falando disso, quando a gente fala de violência, a gente está falando de coisas muito objetivas desse mundo heterossexual. A gente pode ir desse plano para o plano mais simples, mas a gente não está falando do plano mais simples. Se não tem problema você ser heterossexual, o problema é você não reconhecer o privilégio que toda a sociedade brasileira te dá. Porque isso é todo dia que você usa. E no plano mais simples, quando falam assim, mulher ganha menos que um homem no mesmo cargo, mas isso não é verdade em grandes corporações que você entra com piso salarial. Olhe direitinho, veja se determinadas pessoas daquele mesmo cargo não estão subindo mais rapidamente na empresa, enquanto as mulheres estão significativamente ficando para trás, porque elas têm filho. Ou por qualquer outro argumento que qualquer homem heterossexual queira usar. Não basta você simplesmente ir lá pegar o olerite de um homem e de uma mulher do mesmo cargo. Porque às vezes ele pode ter o mesmo salário.
mas tem todas as outras coisas que estão relacionadas a isso, que é a ascensão na carreira, né? Exatamente. Tem várias outras coisas que estão relacionadas a isso. Que é como a questão da ascensão de pessoas negras. Por que os negros têm mais dificuldade em ascender socialmente? Sim. Sabe? Porque que, na real, define isso não são pessoas negras, trans, mulheres. São pessoas heterossexuais brancas. Sim. E que não vão ter nenhum tipo de empatia, como a Catalina Deneuve. Então, quando ela vem se desculpar e dizer eu queria tirar dessa todo mundo que sofre assédio, querida, bota uma lista, porque do seu lado, eu comecei meu trabalho artístico por isso. Eu estava sentada numa mesa de bar, conversando com 7 mulheres. De repente, a gente começou a falar de sexo, começou a falar de homens. Continua já. Então, eu comecei meu trabalho artístico porque eu estava sentada numa mesa de bar com 7 mulheres. E assim, a gente começou a falar de homem, começou a falar de relação, começou a falar de sexo. De repente a gente começou a falar de estupro. 100% das mulheres sentadas na mesa tinham sido estupradas. 100%. Eu não tô falando de 30%. Todas as minhas amigas que estavam sentadas comigo tinham sido estupradas. E a maioria na infância. Então assim, a gente... Eu li uma matéria do Globo há pouquíssimo tempo que estava falando sobre... Era alguma coisa que ele falava, que eles estavam falando sobre estupro, sobre comércio sexual, alguma coisa assim. Lembrei. Em São João do Meriti, um pastor que eu acho que é Marcos Pereira, talvez o nome dele, não me lembro, da Assembleia de Deus de São João do Meriti, foi preso. E várias fiéis começaram a denunciar... O Marcos Pereira, eu sei quem é esse cara. Começaram a denunciar casos sexuais, casos de estupro contra ele. A matéria do Globo estava nomeando essas mulheres como mulheres. Faixa etária, 9 a 16 anos. E em nenhum momento o Globo chamou de pedofilia. Em nenhum momento o Globo chamou essas mulheres de crianças, porque elas são crianças. E eles estavam chamando de mulheres. Então, quando a gente fala de privilégio, a gente está falando disso. A gente está conversando com isso. Em dizer que a menina de 9 anos é novinha, mas é uma mulher. Sabe? Porque a menininha de 10 anos já menstruou, né? Já tá ali, não sei o que lá. Esse é o argumento. Exatamente. Então, assim, isso é muito grave. Quando a gente conversa, quando a gente está falando com isso, isso é muito grave. Eles falam, as crianças também seduzem. Tem uma... Eu não lembro bem, agora não vou lembrar. Mas teve um caso de um padre da Igreja Católica que falou isso, né? Que os padres, eles caem no encanto das crianças, dos garotos. No encanto da criança. Exatamente. Só que aí a gente tem toda uma cultura de música popular brasileira, popular que eu falo, popular mesmo, que incentiva isso. Sim. A gente tem toda uma cultura muito próxima de telenovelas que incentiva isso. Sim. Então, assim, o brasileiro é muito acostumado a achar que a partir dos 9 anos menstruou, já não é mais criança, é mulher. E tem capacidade de decisão. Ainda que a gente tenha um código penal, ainda que a gente tenha uma constituição que tente proteger essas crianças, mas, tipo, sumariamente ignorado pelo judiciário brasileiro. Umas quilombolas em Goiás, em 2015, estava tendo uma rede de prostituição muito... isso é importante dizer. Existem 900 municípios brasileiros em que há claramente, declaradamente, exploração sexual de crianças e adolescentes. 900 municípios, dado do IBGE. E em 2015, eles desmontaram uma rede de prostituição infantil em Goiânia. Estão envolvidos nesse caso vereadores, estão envolvidos muitos políticos, deve ter deputado, muitos fazendeiros. Uma dessas meninas, ela denunciou estupro de um homem muito mais velho, de como tinha 60 anos, e o juiz entendeu que ela não tinha sido estuprada porque já que ela trabalhava com sexo, que ela era prostituta. Tudo bem. Não sabe, não entende nada de consentimento. Não entende nada. E ela tem 13 anos. 13 anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é estupro. Ponto final. Isso é estupro e ponto final. Então, assim, tipo, são essas nuances que a gente conversa com o mundo hétero cis normativo e as pessoas acham que tudo bem, que a gente está exagerando, que isso é vitimismo e mimimi. Sim. É disso que a gente está falando quando a gente fala sobre direitos e violência. A gente está falando, me respeite meu corpo, respeite meus limites. Sabe? Não dá pra você ejacular em mim e eu achar que isso não é violência, você não merece estar preso. E eu acredito
ainda, eu não acredito no nosso sistema judiciário, mas eu acredito que as sociedades deveriam ser mediadas por algum tipo de justiça. Um dos poderes que mais tem faltado à República. Exatamente. Com certeza. E antes da gente terminar, posso pegar de novo esse gancho do Globo de Ouro, só para dizer uma coisa. Eu entendo o movimento que houve no Globo de Ouro. Eu acho que aquilo foi extremamente representativo. Foi o que a Oprah Winfrey disse. Sentada ali na cadeira, tem uma menina nova, negra, me olhando. E eu sou o exemplo dessa menina. Realmente, representatividade super importa. Mas tem uma coisa sobre todas as campanhas como o Me Too que eu preciso dizer. A campanha é incrível. Como o meu amigo secreto. Como o meu primeiro assédio. Como o meu artista secreto. Mas precisa existir um certo movimento social de apoio às vítimas. Porque o que acontece? Esse caso ganha uma dimensão mediática enorme, como o Me Too, por causa do produtor. Ganhou incrivelmente uma expansão imensa, que nem o do Kevin Spacey. Daqui a um ano ninguém mais lembra. E as vítimas vão continuar com e seus as vítimas problemas. continuam com seus problemas, batalhando na justiça determinadas indenizações ou uma justiça por que aconteceu com elas. Sim. A gente teve recentemente um caso em São Paulo com um dramaturgo famoso e que foi denunciado. Existiam tantas nuances na denúncia desse dramaturgo, que foram 3 meninas que denunciaram, mas uma apenas gravou um vídeo, que ninguém se atentou para coisas muito básicas. Ele era professor da menina quando a coisa começou, a menina era menor de idade quando a coisa começou, e até hoje a menina está batalhando na justiça, com print de tela, com não sei o que, conseguindo a indenização desse rapaz. Só que todo mundo já esqueceu do caso, a maioria já esqueceu do caso, ninguém pergunta como eu posso te ajudar, garota, a você levar adiante, porque ela precisa de força. Sim. Ela precisa ter alguém dizendo, isso não é normal. Segue, porque a gente está do seu lado. E tem um caso novo que explodiu ontem, você ficou sabendo? Não. Das meninas da seleção de ginástica olímpica dos Estados Unidos. Não sabe não. Como que é o nome da principal lá? Simone, ela se chama Simone também, Simone de Boyle, coisa assim. Que é a menina que ganhou todas as medalhas de ouro aqui no Brasil, estava na Olimpíada. E ela, a partir de toda essa repercussão que está acontecendo nos Estados Unidos por causa desses últimos casos, ela resolveu falar, e agora as meninas da ginástica olímpica resolveram falar que o médico da seleção sempre abusou delas também. E ela demorou para entender que ela foi abusada, porque isso aconteceu quando ela era mais jovem, quando ela era menor, né? E aí demorou para ela entender, e agora daí ela falou no manifesto que ela soltou. Isso aconteceu ontem. Eu vi no Bem Amigos ontem, para fazer uma propaganda do Bem Amigos, não queria, mas foi lá que eu vi. Eles repercutindo, falando, porque estourou nos Estados Unidos. Você podem procurar depois, vocês vão ver. Pois é. Ou seja, você vê que esses Basta casos eles são coragem. recorrentes, eles continuam acontecendo. Sim. Não é isolado. E eles vão ser esquecidos. Eles vão ser esquecidos. Eles vão ser esquecidos. E pra mim o que fica nessa história é, vai ser esquecido o Globo de Ouro, vai ser esquecido o caso do produtor, vai ser esquecido o caso do Kevin Spacey, vai ser esquecido o médico da seleção brasileira. Que é até o próximo caso. Vai ser que vai bombar esquecido o nesse caso momento. da nadadora Sim. Maranhão, Da Joana Maranhão. Joana Maranhão. Vai ser esquecido, Faz mas 10 anos que ela tá lutando, né? quem apoia a vítima? Sim. Quem apoia? Inclusive a Joana tem um monte de haters, né? O que mais tem é gente que odeia ela na internet. Exatamente. Ela, inclusive, está sendo processada, é bom dizer isso. A Joana está sendo processada pelo agressor sexual por calúnia de difamação. Sabe? Ela teve que provar por laudo psiquiátrico que ela teve trauma dos estupros. Então, assim, gente, dizer que não existe benefício, que nós estamos de mimimi, que tudo bem botar a mão no joelho, não está tudo bem. Não está tudo bem. E a gente tem que começar a falar sobre isso com um pouco mais de seriedade. Me falta ver uma certa seriedade de falar sobre violência. E óbvio, se eu digo, sentando ao mesmo bar, 100% das mulheres tinham sido estupradas, nenhuma denunciou. Nenhuma denunciou. Então, assim, tipo, por que não denuncia Por que não também? denunciou, né? Por que não... Aí você fala, mas não denunciou porque gostou. Será? Vocês viram o caso da mulher do Perrela? Não, essa não Que não fiquei levou várias chicotadas dele de cinto porque ele estava tirando o diabo do corpo e o juiz entendeu que ele tinha direito de fazer isso porque era uma crença religiosa dele. Aí você começa a se perguntar por que não denuncia?
Ela retirou a queixa, mas por que será que ela... Muitos são os casos, né, que você tem essa primeira denúncia e aí começam os trâmites judiciais, a mulher volta atrás, né? E aí, mas é porque ela tá mentindo, é porque ela queria dinheiro. E sabe que a maioria das vezes é porque ela olha pro sistema e fala, nossa, eu vou sofrer. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E tem uma coisa muito importante, até um recado para as mulheres. Mulheres, crime de estupro não prescreve mais no Brasil. Então vocês podem denunciar a qualquer momento. Vai ser um pouco mais difícil de provar, mas vale a pena denunciar. E nunca desistam de seguir os caminhos. Infelizmente, você entra na delegacia, você faz a denúncia, você precisa voltar 7 dias depois para poder reafirmar a denúncia e seguir com o processo penal. Para além disso, vocês podem fazer o processo civil contra o agressor. Então não desistam, porque só assim o agressor entende. Nos primeiros 3 mil que ele tem que desembolsar por causa do assédio sexual deles, ele entende, não faz mais ninguém. Então, se a gente continua silenciando e cala a boca, a violência continua acontecendo. Pode não acontecer com vocês, mas vai acontecer com a próxima. Sim. E é difícil, procura uma rede de apoio de mulheres. Tem muitas em São Paulo. Muitas. Depois eu vou passar para os meninos alguns endereços que vocês vão ter coloca na acesso. descrição do vídeo. E vale a pena. O meu psicólogo sempre dizia, eu fui estuprada quando era criança com 9 anos, e ele sempre dizia uma coisa assim, o primeiro passo para alguém superar um caso de estupro é enfrentar o seu agressor. Meu agressor morreu há anos atrás. Eu não tive essa chance. Eu faço isso por meio da arte. Cada vez que eu faço uma performance, eu estou enfrentando ele. Vale a pena a gente enfrentar. Porque se a gente não enfrenta, ninguém faz isso por nós. Sem dúvida. É isso aí. Bom, vamos encerrando essa mensagem forte, boa, importante. E aquele negócio, mano, recadinho pra vocês aí, mano. Tipo, você tá no rolezinho, mano, se a mina falar não pra você, parou ali. Não, porra. Pronto. Não é não sempre, gente. Entendeu? Não tem essa de ficar forçando, de ficar pegando no braço e não sei o que lá. E carnaval tá chegando. Fica esperto, velho. Não, Não, cara. porra. Entende isso, pronto. Se a mina falou não, é não. Parte pra outra. Pega uma breja boa lá no bar e parte pra outra. É que nem, Com pô, certeza, não tem problema chegar nas minas, né? O problema é o jeito que você chega, velho. E a insistência. Se for uma insistência idiota, você vai se fuder. Entendeu? Com certeza. Bom, vamos encerrar por aqui então. Isso aí. Último Valeu, brinde. meninas. Já Valeu, galera, jovem. no Até a choro. próxima. Você vai deixar essa parte em preto e branco porque vai ficar legal. Vai. Mexeu lá, Ó, você saiu fora do take.